Amém, igreja? Boa noite a todos. Graça e paz. A igreja está cheirosa hoje. Quem percebeu que a igreja está cheirosinha? Tá bem cheirosinha, né? Obrigado, Dai. Obrigado, Lorena, viu? Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado mesmo, de verdade. A gente, gostoso ter um lugar bem limpinho, né? Né, Fernando? Você chegou aqui em cima, estava tudo limpinho, né, Fernando? Hoje a pastora Samara não está aqui, ela está ainda em São Paulo e deve retornar hoje. E está lá dando uma assistência lá para a família. Queria que você abrisse já a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 1. Amém? João 3, a partir do verso 1. Esse texto fala sobre Nicodemos, né? Essa visita de Nicodemos a Jesus. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite ele foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: em verdade, eu lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, eu lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fica admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, eu lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pode se sentar. Meus amados, esse texto, e você que está nos assistindo hoje aí pelo YouTube, seja bem-vindo também. É um texto que quem está já um tempo na igreja, ele já ouviu muito sobre esse texto, sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos. É uma passagem bíblica que eu creio que já foi muito ministrada, muito pregada nos púlpitos, né? E lendo esse texto por esses dias, Deus me trouxe alguns ensinos sobre esse encontro de Jesus. Jesus se encontrou com muitas pessoas. Quando você começa a ver o Evangelho e ler o Evangelho,
Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, é perceptível que Jesus, ele se movimentava muito. E muitas pessoas se achegavam a Jesus por N motivos. Por N motivos. Mas é perceptível que Nicodemos, esse líder religioso, esse fariseu, esse mestre da lei, ele busca Jesus, mas ele busca a conhecer Jesus já com algo que ele já tinha no coração, um reconhecimento. Ele já percebia que Jesus não era mais um profeta que havia se levantado, como muitos já haviam se levantado. Naquele momento histórico, a gente precisa entender que Israel, os judeus ali, eram levantados, pessoas se levantaram se dizendo ser o Messias. Pessoas se levantaram dizendo isso. E os fariseus, eles eram aqueles, dentre os grupos que tinha, entre os judeus, como os saduceus, os helênicos e vários deles. Os fariseus eram aqueles que eram os inquisitores, aqueles que, de fato, observavam se realmente aquele seria o Messias. Tanto é que quando você vê muitas vezes nos evangelhos, muitas vezes que Jesus estava ministrando, pregando para multidões, os fariseus estavam sempre por perto, observando se de fato aquilo que estava sendo feito sinalizava que Jesus de fato era o Messias. Tanto é que o próprio João Batista, quando estava no deserto, esses mesmos homens estavam ali observando João Batista, porque também achavam que João Batista seria o quê? O Messias. E João falou assim: não, eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. Eu batizo com água, mas vem aquele que batizará com o Espírito. Então esse era o discurso de João Batista. Mas o que me chama a atenção é que, dentre os encontros que Jesus teve, encontros que são relevantes, que já são ministrados, como Zaqueu, o próprio Zaqueu, você não vê Jesus falando para Zaqueu: Zaqueu, você precisa nascer de novo. Você não vê naquele jantar de Zaqueu com Jesus, Jesus falando para Zaqueu: Zaqueu, importa que você nasça de novo. Você não viu Jesus falando isso para Zaqueu. Você não viu esse mesmo Jesus falando isso para aquela mulher no poço em Samaria. Aquela mulher que já havia se separado 5 vezes e já estava com outro homem a qual ela não era casada. E Jesus também não falou para ela: ó, importa que você nasça de novo. Também não falou isso para ela. Jesus também não falou isso para o gadareno, em Gadar, aquele endemoniado. Ele não falou isso também para Maria, como é que ela chamava? Maria Madalena, a qual foram expulsos ali algumas dezenas de espíritos imundos. Ele não falou isso para ela. Ele não falou para Maria Madalena: ó, tudo bem, você veio até mim, mas o importa é que você nasça de novo. Não. Ele não falou para nenhum deles. E tem outros que se encontraram com Jesus, mas não houve o quê? Essa orientação, essa indagação. Mas Jesus faz essa indagação, e ele faz essa indagação impositiva para Nicodemos, mas para um homem que era o quê? Extremamente o quê? Religioso, conhecedor das Escrituras. É para esse homem que Jesus fala assim: ó, Nicodemos, o que importa é que você venha a nascer de novo. E quando eu vejo esse texto, são 2 coisas que nós precisamos essa noite entender sobre esse texto.
entender de fato o que é, de fato, nascer de novo, da água e do Espírito, e o que não é o novo nascimento. O que é o novo nascimento e o que não é o novo nascimento. Nicodemos está diante de Jesus e Jesus diante de Nicodemos. E vem essa orientação a Nicodemos. E essa orientação que foi para Nicodemos, essa orientação hoje ela nos traz o quê? Alguns ensinamentos do que é de fato o novo nascimento e o que não é o novo nascimento. No versículo 2, eu entendo que o que não é o novo nascimento, nós vamos começar pelo que não é o novo nascimento, amém? O que não é o novo nascimento? O que não é? Não é o novo nascimento saber quem Jesus é. Não significa nascer de novo. Saber quem Jesus é não significa que você nasceu de novo. No verso 2 fala: este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. O Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Percebam que há da parte de Nicodemos o quê? Um reconhecimento, sim ou não? Ele reconhece que Jesus vinha de fato da parte de Deus. Mas essa declaração de Nicodemos para Jesus não impediu que Jesus falasse assim: tudo bem, Nicodemos, você reconhece que eu sou da parte de Deus, mas você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque essa declaração, ela vem antes de Jesus falar para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Então, reconhecer que Jesus é Deus não quer dizer que você nasceu de novo. Sim ou não? Tem muita gente que reconhece que Jesus é Deus. Se você sair na rua, o mundo aí fora, muita gente não nasceu de novo. Mas se você perguntar quem é Jesus, Jesus é Deus. Está lá na Bíblia. Jesus é Deus. Você pode perguntar para um umbandista quem é Jesus. Ele vai falar: Jesus é Deus. Você pode perguntar aí para um espírita, Allan Kardec. Ele vai: não, Jesus é Deus. E N pessoas você vai perguntar aí fora. E elas vão falar: não, Jesus é Deus. Mas elas nasceram de novo? Não. Porque a conduta ao qual elas levam é perceptível que elas não nasceram de novo. Elas não nasceram de novo. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, precisamos entender que Nicodemos já sabia que João Batista batizava com água. Você acha que o chefe ali da sinagoga, Nicodemos, não sabia que João Batista estava batizando com água? Claro que já tinha chegado aos ouvidos dele, claro que ele já tinha conversado com João Batista. Mas João já falou: eu estou batizando com água, mas vem aquele que vai batizar no Espírito. Então, reconhecer que Jesus é Deus, isso não significa o novo nascimento. Isso está muito claro no texto aqui para nós. Sim ou não? Está muito claro. Está muito claro. O que não é o novo nascimento é a simples mudança de comportamento. Não é o novo nascimento. Mudança de comportamento não significa novo nascimento. E quando eu falo mudança de comportamento, eu creio que muitos de nós aqui, quando chegamos até a igreja,
Nós tivemos alguns comportamentos que nós mudamos, sim ou não? Até o jeito de falar. Não é assim, bem? Ô varão, a paz do Senhor. Não é assim? Ô varão, estou passando uma luta. O linguajar é de crente, mas isso não quer dizer que nasceu de novo. Veio até a igreja e parou de beber, parou de fumar. Isso é mudança de comportamento. Parou de beber, mas parou de fumar. Mas sente o desejo de beber e sente o desejo de fumar. Isso é novo nascimento? Não. Porque quem nasce de novo, as coisas velhas, elas se passam, tudo se faz novo. Você não sente o desejo mais dessas coisas. Eu bebia e fumava, irmãos. Hoje eu não sinto desejo nem de beber e nem de fumar. Não sinto. Porque o que precisa mudar é a inclinação do coração. É isso que precisa ser mudado. Não é o linguajar. Não é você falar, eu parei de fumar. Não, eu parei de beber. Não, é a inclinação do coração que tem que ser mudada. A mudança é de dentro para fora. Então o novo nascimento, ele não quer dizer que uma pessoa que coloca um terno, usa uma gravata e dá a paz do Senhor. Como é que você estava? Quer dizer, não quer dizer que isso é um novo nascimento. Isso é uma mudança muitas vezes de comportamento. É o meio em que você vive. Mas muitas vezes por dentro a lascívia está dentro, está ali dentro, precisa ser mudada. Precisa ter um novo nascimento. O desejo desenfreado por coisas que Deus rejeita ainda está lá dentro. E isso precisa ser alterado. E muitas vezes a pessoa só não pratica, talvez com medo de falar, puxa, se eu fizer isso aqui é capaz de passar um irmão, porque hoje em dia todo mundo é repórter, com celular, né, Benhor? Todo mundo é repórter hoje. Qualquer um pode fazer um vídeo, uma selfie, e às vezes não pratica por conta disso. Mas não porque não deseja mais. Mas ainda sente o desejo, existe uma inclinação para o pecado. Nicodemos era um homem que era o quê? Extremamente religioso, conhecedor da Torá, um homem que conhecia a lei de Deus. Mas Jesus está falando assim, Nicodemos, você anda com essa capa, você anda com o quepá, você anda todo alinhado, você realmente o exterior seu denota que você é um homem de Deus. Porém, para entrar no reino, você vai ter que nascer de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Porque se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver o reino dos céus. É perceptível que Nicodemos era um homem bem de vida. Era um homem bem sucedido. E muitas vezes o fato de você ser bem sucedido dentro da igreja, isso não quer dizer que você nasceu de novo. Nicodemos era um homem bem sucedido. A gente vai ver lá em João 3:19 que quando Jesus foi crucificado, ele e José de Arimateia, eles pedem o corpo de Jesus e levam ali o quê? Mirra, muitos bálsamos para o quê? Para fazer um enterro digno para Jesus. Gastaram, investiram dinheiro ali.
Mas o fato dele ser um homem bem-sucedido, um homem que tinha uma posição elevada, isso não quer dizer que ele era o quê? Ele tinha nascido de novo. E às vezes a gente acha que o fato de alguns irmãos estarem bem e outros não, fala, não, esse aí Deus está aprovando. Esse outro está na miséria porque está em pecado. E muitas vezes é o contrário. Muitas vezes aquele já nasceu de novo e vive para Deus. E o outro muitas vezes não buscou equilíbrio. Está dentro da igreja, mas visando somente as coisas do mundo. Ajuntando o quê? Riqueza onde? Aqui na terra e não lá no céu. Esse texto vem para crente quando fala, não ajunteis riqueza o quê? Aqui na terra, onde a traça, né, e a ferrugem corrói, mas ajuntem tesouros no céu. E às vezes nós temos talvez essa percepção às vezes. Mas a Bíblia diz que o sol brilha para justos e injustos. Então o fato de você acordar de manhã, de você se dedicar, não quer dizer que você nasceu de novo. Porque muitas vezes, para alcançar isso, você tem o quê? Você tem aberto mão do quê? Da sua salvação. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala para nós, para mim e para você. Então o sucesso profissional, o financeiro, ele não está ligado ao novo nascimento. Porque Nicodemos era uma pessoa o quê? Bem-sucedida. No verso 10, não ser nascido de novo quer dizer o quê? Você ter um grande conhecimento bíblico também não significa que você nasceu de novo. Verso 10, ó. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus está falando, Nicodemo, você é mestre. Você sabe os saltérios, você sabe recitar os saltérios, você conhece o Pentateuco, você conhece a lei. Você tem um grande conhecimento, você dá aula lá na sinagoga. Você dá aula lá na sinagoga, você é um frequentador da sinagoga. E você não entende essas coisas que eu estou falando para você? Porque só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Quem não é, não vai entender. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho, ele é loucura para os descrentes. Mas ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É loucura. Porque só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Quem não é, não vai entender. Então, um grande conhecimento teológico, você sabe, conhecer, você ler, você decorar, você pergunta, a pessoa sabe os textos, onde estão na Bíblia, sabe tudo. Mas quando você olha o comportamento, você fala, sabe tudo, mas não nasceu de novo. Sabe tudo, só precisa nascer de novo. E é difícil, irmãos, você vir num domingo, num culto como esse, você saiu da sua casa e você fala, puxa, o pastor, que pregação hoje, é isso que eu tenho que ouvir, é isso que você tem que ouvir, porque o nascer de novo, ele está ligado a você ser franqueado a herdar o reino dos céus. É isso que envolve. É uma questão de sobrevivência eterna. Quem está entendendo? É uma questão de sobrevivência eterna. O novo nascimento é o passaporte para você entrar nos céus. Esse é o passaporte. É nascer de novo. É nascer da água e nascer do Espírito. A pastora Muriel, ela abriu o culto e é engraçado como Deus cuida dessa igreja. Sim ou não?
pastora Muriel abriu falando sobre o quê? Sobre o novo nascimento. Não foi? Eu não combinei com ela. Tá certo que ela pagou o almoço hoje, mas eu não combinei com ela. Né, pastor? Né, Dan? Não foi combinado. Mas é Deus nos trazendo o quê? Um alerta. Para mim e para você. Porque o processo de salvação, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, somos justificados, temos os nossos pecados justificados, porque cremos na morte e no sacrifício, existe um processo que chama regeneração. É o processo do novo nascimento, que não envolve somente mudança de comportamento, não. É uma mudança interior, é de dentro para fora. A regeneração é de dentro. Por que regeneração? Porque regenera tudo aquilo que está estragado. Eu estava vindo com a Júlia agora no carro. Eu falei, Júlia, como é que foi essa semana? Ah, pastor, tive uns problemas aí, umas lutas aí, né, uns levantes aí e tal, e fiquei meio... Eu falei, E você ficou meio abalado? Fiquei. Então, mas não fique abalada. Porque o que o mundo tem para oferecer é só isso aí. O que o mundo tem para oferecer para nós? Para pensar, o que o mundo tem para oferecer para nós, que um dia entregamos a nossa vida para Jesus? O que de fato o mundo tem para oferecer para nós? Se a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não é que o mundo é do maligno, não, ele não tem nem poder para isso. Mas o sistema que foi implantado é um sistema maligno. É um sistema maligno. É um sistema que envolve, se você quiser crescer, trapaça, mentira, engano, traição. Não é isso? É um sistema que implanta a meritocracia. É esse sistema. Você tem o que você merece. O que você não merece, você não tem. Não é isso? Mas o nascido de novo já começa a entender isso de outra forma. Que não é meritocracia e nunca foi. Porque se assim fosse, nós não estaríamos aqui hoje. Porque nós não merecíamos. Porque Ele nos amou primeiro, é isso que a Bíblia fala, Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por mim e por você. Então nunca foi meritocracia. Efésios 2, 8 e 9 fala sobre isso. Que a salvação ela vem pelo quê? Pela fé. Ela não vem por obras. Para que ninguém venha se vangloriar. É isso que Efésios fala. E você falar esse discurso por uma pessoa que entra aqui que não nasceu de novo, ela vai falar, isso é loucura. Isso é loucura. Porque eu vivo num mundo que ele nos mostra que para você ganhar alguma coisa, você tem que entregar alguma coisa. Você tem que entregar, você tem que dar, é meritocracia. Efésios 2, 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Põe no 9. Não de obras, para que ninguém venha se gloriar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele já havia preparado que nós viéssemos andar em boas obras, sim. Só que o pecado tira isso de nós. E aí eu falei para ela, por que você fica tão abatida, Você está esperando o quê? O que você espera? Não espere nada. Espere em Deus. É só dele que pode vir algo de bom. O mundo não pode oferecer nada de bom para nós. Nada. E não estou sendo radical. Estou sendo verdadeiro com a palavra.
Estou verdadeiro, sendo verdadeiro com a palavra. Então por que a gente sofre? Ai, fulano me traiu, ai, fulano me decepcionou. É porque é isso aí mesmo, é o que o mundo. É o povo. Nós somos resultado de o quê? Da queda. É isso aí que o mundo tem para oferecer. Não espere mais do que isso. Ou menos. É isso que o mundo tem para oferecer para mim e para você. Então a gente percebe que Nicodemos, ele era o quê? Ele era um homem que era um bom religioso, sabia quem era Jesus, ele tinha um comportamento ilibado, era um homem bem-sucedido, tinha um grande conhecimento teológico. E sabe qual foi a sentença dele? Jesus fala para ele: você é um cara, se eu fosse colocar, Nicodemos, fazer uma votação aqui em Jerusalém, de você e mais alguns, você seria o top. Você seria o cidadão do ano. Você seria o cidadão do ano. Mas para entrar no reino dos céus, você vai ter que nascer de novo. Porque tem coisas, meus amados, por mais que elas sejam óbvias, elas têm que ser ditas. Você sabe por que ele não falou isso para Zaqueu, não falou isso para o Gadareno, não falou isso para Maria Madalena, não falou para o ladrão na cruz? Porque eles já sabiam quem eles eram. Eles já tinham entendimento que eles eram pecadores. Eles tinham esse entendimento. Mas para Nicodemos foi diferente. Jesus está falando assim: Nicodemos, essa pompa sua de achar que você é descendência de Moisés e que você não precisa de mais nada, você está equivocado. É muita sabedoria, muito conhecimento teológico, mas a mudança interior não aconteceu. Eu vejo até que você é dizimista, Nicodemos. Está lá em Mateus 23, 23. Você dá dízimo da hortelã, do cominho. Mas tem coisas que você tem esquecido. O amor, a misericórdia está aí, ó. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé são o quê? São resultado do novo nascimento. Jesus falou assim, ó: mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Façam essas coisas. Jesus está falando assim, ó: continue dizimando, mas não esqueça de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Continue fazendo isso. E você acha que não tem gente dentro da igreja assim? Dá o dízimo, canta, pula, brinca. Mas quando é para exercer a justiça, a misericórdia e a fé, tem dificuldade. Porque ainda não nasceu de novo. Necessita do novo nascimento. E se nós falamos aqui do que não é o novo nascimento, nós precisamos falar o quê? O que é o novo nascimento? Precisamos falar o que é o novo nascimento. Em Gálatas 5, a partir do verso 16, e vocês perceberam, irmão, que eu não posso nem errar às vezes algum texto que eu falo, porque ela coloca na tela. Se não estiver batendo o que eu falei, eu vou ter problema, né? Vê se me ajuda aí, Benhor. Procura aí na hora se eu errar. Me ajuda, porque não é tudo que eu anoto, né? Mas às vezes eu falo. Às vezes se eu errar vai complicar para mim, né, Dan? 5,16. Eu digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem.
Mas se não são guiados, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo o quê? Da lei. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Deixa no 24, por favor. Os que nasceram de novo fizeram o quê? Crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e os seus desejos. O nascido de novo, ele crucifica a carne dele todos os dias. Todos os dias ele crucifica a carne dele. E é perceptível que aquele que tem o novo nascimento, ele pratica o quê? Isso que nós acabamos de ler agora. Ele pratica o quê? O domínio próprio. As reações dele já não são mais como eram antes. Já não são. Porque o novo nascimento requer de nós entendermos o que Jesus quis dizer lá no Sermão do Monte. Quem já leu o Sermão do Monte? Mateus 5 capítulo 5 até o capítulo 7. É necessário ler. Porque só entende o Sermão do Monte quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não vai entender aquilo. Jesus falou, não, você precisa perdoar 70 vezes 7. Se você te baterem na tua face, dá outra. Se te pedirem a capa, dá a túnica. Isso é loucura. Para quem não é nascido de novo, isso é loucura. Mas o novo nascimento, ele traz o quê? Ele nos traz essa percepção de que fazemos o que fazemos não por conta daquilo que somos, mas por aquilo que Cristo é. Quem está entendendo? Nós não fazemos o que fazemos mais pelo que somos, mas pelo que Cristo é. Pelo que Cristo significa para mim e para você. Pela esperança que foi o quê? Franqueada para nós. É por isso que o fruto daquele que nasceu de novo é amor, é paz, é longanimidade, é demorar para se irar, é ser tardio para se irar, é perdoar aquele que, infelizmente, muitas vezes te sacaneia. Isso é uma loucura. Você falar para um camarada aí fora que não nasceu de novo, isso é uma loucura. Eu congreguei em igreja, irmãos, que tinha irmãos que não falavam uns com os outros. Não falavam. Gente, dá para entender isso, Edson? Como é que é isso? Você não fala com o seu irmão? Não suporto ele. Mas Jesus suportou a cruz por causa de você, seu infeliz. Mas ele não suporta, irmão. Não fala. Quando tinha alguma coisa na igreja para fazer com o irmão, não, com esse aí eu não faço. Você acha que um infeliz desse nasceu de novo? Não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo ainda. Ele está dando mais importância, muitas vezes, para vamos dizer, uma ofensa que o irmão deu, do que para aquilo que Cristo fez por ele. Se nós sairmos daqui essa noite, meus amados, com esse entendimento de que não basta nós sermos como Nicodemos, sermos religiosos, fazermos tudo certinho, mudarmos ao nosso exterior, mas não mudarmos aqui dentro, nós vamos estar perdendo tempo aqui.
vamos estar perdendo tempo. É você sufocar a sua carne. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus fala em Filipenses, né? Ele fala assim: eu não vim fazer minha vontade, mas fazer a vontade do Pai que me enviou. Se Jesus não fizesse isso, onde nós estaríamos hoje? Qual seria a nossa esperança? Nenhuma. Então nascer de novo requer de nós o quê? Nós abrimos mão do velho homem, da velha natureza. E quando Jesus fala para Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer da água e nascer do Espírito. Quando nós fazemos o batismo, nós como pastores, quando vamos batizar, naquele momento do batismo, nós perguntamos para aquele que está sendo batizado: você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador? Reconheço. Você crê que a Bíblia é a única confissão de fé que você tem? Creio. Você crê que você é um pecador e que você necessita do perdão de Deus? Creio. E quando nós estamos falando isso ali, nós temos o quê? Testemunhas que estão no entorno, sim ou não? Foi o que nós fizemos do batismo. Tinham várias testemunhas, né, Edson? Quando você batizou. Mas aquilo demonstra o novo nascimento exterior. Aquilo demonstra um novo nascimento exterior. Mas o novo nascimento interior, ele vem desse fruto do Espírito que nós lemos. Ele vai validar o nascimento no Espírito, o novo nascimento no Espírito, quando ele é batizado na água, mas também no Espírito. E as pessoas acham que às vezes ser batizado no Espírito é pular, é falar em línguas estranhas, é rodopiar. Não é nada disso. Não estamos falando de manifestação do Espírito, não é isso. Nós estamos falando de fato daqueles que são habitados pelo Espírito. E eu estou falando do Espírito com letra E maiúscula, tá? Letra E maiúscula. É esse Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do juízo, do pecado, da justiça. É esse Espírito que ele valida aquele nosso batismo que nós fazemos diante de tantas testemunhas. Porque somente o batismo nas águas, ele não vai nos conduzir para o reino dos céus. Se assim o fosse, Jesus não tinha falado para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Sim ou não? Se ele falou isso para o ladrão, ele não batizou o ladrão. Mas o ladrão reconheceu que Cristo era de fato o Salvador. E ele reconheceu os pecados dele diante de Jesus ali. Ele reconheceu. Percebam que houve um novo nascimento na cruz. Na cruz, o novo nascimento. Então o batismo, ele é um novo nascimento, entre aspas, exterior. Mas o novo nascimento interior, ele vem do Espírito. E ele provoca em nós o quê? Os frutos do amor, da paz, da longanimidade, do domínio próprio. Esse é o Espírito. É esse novo nascimento que importa para mim e para você. Para mim e para você, esse novo nascimento que importa. No verso 8 de João 3, verso 8, ele fala assim, ó: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo nascido
do Espírito. Então a pessoa que é nascida do Espírito, ela cria uma dependência em Deus. Ela é levada onde o Espírito Santo dela o conduz. Ninguém sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Esse Espírito que eu estou falando, não é o fôlego de vida, não, é o Espírito Santo de Deus. Porque esse vento, ele é comparado com o Espírito na Bíblia. Você vai ver várias situações assim. Um vento impetuoso. Quem lembra desse texto? Então esse é o Espírito que vem sobre nós. É o mesmo Espírito que ele está aí, ô Fernando. Ninguém sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai pegando pessoas que as pessoas nem imaginam. É o mesmo Espírito que um dia pode pegar esse desgraçado do Fernando, que vem aqui às vezes perturbar a gente. E eu falo desgraçado porque ele está fora da graça. Por isso que eu estou falando que ele é desgraçado. Ele está fora da graça. É o mesmo Espírito que está aí, está pairando. É o mesmo Espírito que pode pegar ele, pode pegar essas pessoas aqui do lado, é o mesmo Espírito. É aquele Espírito que não é como nós, que tem esse sentimento de limpeza. Não, tem que estar limpo para o Espírito pegar, não. Não importa se está limpo. Porque se o Espírito pegar e convencer, ele limpa, ele muda, ele transforma. Porque muitas vezes nós temos o quê? Uma perspectiva de algo que tem que acontecer do jeitinho que a gente quer. Não tem que ser assim, tem que ser tudo. Não é. Para Jesus não é assim. Jesus pegou Paulo a caminho de Damasco com cartas para matar os cristãos, cheio de ódio contra os cristãos. E o Espírito pegou ele ali. É esse Espírito que ninguém sabe para onde vem nem para onde ele vai. É o mesmo Espírito que um dia pegou você. É esse Espírito. Eu falo isso pela fé. É esse Espírito que nos pegou. Então esse Espírito hoje que nos conduz. Você já não faz mais o que você quer, mas você faz o que Ele quer. É essa percepção que o nascido de novo tem de obedecer a Cristo, independente de qualquer coisa. Obedecer a Jesus, independente de qualquer coisa. Pedro, quando está diante do Sinédrio, e eles falam assim, se você negar a Jesus, você está livre. Se você não pregar mais sobre ele, você está tranquilo. Eu falo que é uma das passagens que me chama a atenção. Porque a Bíblia fala em Romanos 3:23 sobre o quê? Todos pecaram, né? Em Romanos 13, se eu não me engano, não coloca não, daqui eu posso me envergonhar, Romanos 13, que fala sobre a autoridade, né? Que nós temos que estar sujeitos às autoridades. E eu vejo que naquele momento, Pedro não foi sujeito à autoridade. Mas por quê? Porque a autoridade, ela ia contra a autoridade maior, que era Cristo. Pedro falou assim, o que importa é agradar a Deus e não ao homem. Eu creio que é o único momento que você pode ser contra uma autoridade. Quando a sua fé, ela é o quê? Questionada. Quando a sua fé é questionada. Então o novo nascimento, ele vai requerer de mim e de você esses sintomas que nós acabamos de ler, do fruto do Espírito. Então esse vento que um dia soprou sobre as nossas vidas, ele continua soprando. E é por isso que nós vemos hoje milhares de pessoas que têm se convertido a Cristo, porque a liberdade do Espírito está aí, ele está alcançando pessoas. E o nascido do Espírito é assim, ele faz aquilo que Deus quer,
e não mais aquilo que ele quer. E por fim, para a gente finalizar, o novo nascimento requer de mim e de você crer de fato em Jesus Cristo. Crer de fato em Jesus Cristo. Não crer somente de boca. Mas gerar em nós o que? Uma confiança onde as pessoas aí fora, elas possam olhar para nós e falar assim, puxa, passando o que ele está passando, a luta que ele está passando, com um diagnóstico totalmente desfavorável. Mas se você vê que ele continua firme na fé dele, ele continua ali, ele continua falando de Jesus, mesmo passando por tanta luta. Põe no 14 para mim, pastor, por favor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Esses são os últimos textos que João 3, 1 ao 15 fala. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É Jesus falando para Nicodemos. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Você sabe por que Jesus falou isso para Nicodemos? Porque Jesus está lidando com um erudito das Escrituras ali naquele momento. Alguém que tinha um grande conhecimento. Esse texto era conhecido de Nicodemos. Nicodemos conhecia esse texto. Está lá em Números 21. É o momento em que o povo de Israel se rebela contra Moisés e contra Deus. E ali é lançado uma praga de serpentes no deserto. É lançada uma praga de serpentes no deserto. Inclusive esse texto nós sempre recitamos. E quando essas pessoas, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque sob uma haste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então Deus falou assim, Moisés, já que você pediu para mim, você vai fazer isso. Você vai levantar uma serpente de bronze e colocar. Aqueles que forem mordidos e estiverem com o veneno da serpente, quando olharem para ela, com fé, eles serão curados. Eles serão curados. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, Jesus está falando assim para Nicodemos, Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado, seja colocado no madeiro, para que todo aquele que nele olhar seja liberto do veneno da serpente. O veneno da serpente hoje, meus amados, a serpente é o diabo. O diabo tem lançado muito veneno nocivo sobre as pessoas e muitas vezes até sobre crente. É o veneno muitas vezes da traição, é lançado sobre a nossa alma. É o veneno das decepções. Não vou mais na igreja. Não vou mais. A Daiane não me recebeu direitinho hoje. Né, Dai? Não vou mais. O Anderson não falou em português para mim. Não sei o que ele estava falando de mim. Ele estava conversando com a Daiane e olhando para mim. Eu não sei o que ele estava falando. Não entendi. Mas pela risadinha eu achei que era comigo. Vou embora da igreja. O Benhor não dividiu o cachorro quente comigo, comeu sozinho. Vai embora da igreja. É os venenos que são lançados. E as pessoas andam tudo envenenadas.
Mas o que Deus está falando para mim e para você essa noite, quando você estiver envenenado, olhe para a cruz. Olhe para Jesus. Lembre-se do que Ele fez por mim e por você. E aquele veneno não vai ter efeito sobre a sua vida. O problema é que nós ficamos olhando para as pessoas, para os venenos que elas têm lançado sobre as nossas vidas, e esquecemos de olhar para Jesus. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. É o que eu falei para a Júlia hoje. Você vai ser, nesse mundo você vai ter aflição, você vai ter gente que vai te fazer mal. É só isso que você tem para esperar. Não tem coisa melhor que isso. Mas olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Ele vai tirar, ele vai ser o antídoto desse veneno que muitas vezes é lançado sobre as nossas vidas. Muitas vezes é o veneno da derrota. Pessoas que lançam sobre a sua vida. Não, você não vai conseguir. Você já fez isso não sei quantas vezes, não vai dar certo de novo. Tem pessoas, meus amados, que a boca quando abre é só veneno. É só para envenenar a gente. Não vai mais na igreja, não é bobagem. É bobagem isso aí, não vai mais não. Isso é bobagem. Não vai mais não, isso é bobagem, não vai. Você está perdendo tempo. É veneno. E Jesus falando para mim e para você que está aí hoje. Olhe para Jesus, olhe para a cruz. Existe uma expectativa, uma esperança para mim e para você. Pare de olhar para as pessoas. Olhe para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, o veneno não tem efeito sobre a sua vida. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Meus amados, durante esse tempo de conversão meu, esse ano nós estamos em 2026, já vai fazer 24 anos, Edson. Se eu fosse olhar para as pessoas, eu não estava aqui hoje. Não estava. Eu não estaria. Eu já passei coisas dentro da igreja que você fala, não é possível que isso aconteça. Não é possível. Reuniões que você fechava a porta da igreja, parece que o Espírito Santo ficou para fora. Aí o pau come lá dentro. Acho que esqueciam que Jesus estava lá. Não, realmente Jesus já não estava, ele já tinha ido embora. Ele já tinha ido embora. Mas eu decidi olhar para Jesus, para a cruz. E continuar. E vou continuar assim. Vou continuar desse jeito. Aí você vem dirigir igreja, não é diferente. É impressionante. Você vem dirigir igreja, mas as pessoas chegam, você ajuda, você faz o melhor. Mas daqui a pouco você encontra com uma pessoa, rapaz, eu encontrei que fulano falou mal de você, meteu o pau. Mas eu continuo olhando para Jesus. Eu continuo para Ele, continuo olhando para Ele. E vou continuar fazendo. A Bíblia fala que você não vos cansei de fazer o bem, que no momento oportuno vocês escolherão. É assim, tem que continuar. Olha para a cruz. E vamos continuar. Porque se a gente olhar, meus amados, se deixar ser envenenado por essa serpente, e essa serpente, ela de fato, ela representa quem? O diabo. Quem foi que induziu Eva lá atrás? Quem foi? Foi a serpente. Então pare de olhar para o homem. Quando você de fato nasceu de novo, tudo isso que você passa, tudo isso que a gente passa, a gente começa a entender que não é a pessoa que está fazendo aquilo, mas é o que está nela. E se está nela, é porque ela ainda não nasceu de novo. Porque o mesmo corpo não dá para quê? Habitar dois, né? Ou habita o Espírito Santo, ou habita outra coisa. Então, se habita o Espírito Santo, fique tranquilo.
Você vai olhar para ela com misericórdia, com amor e com perdão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, agradecer a Deus por mais esse dia. Pedir ao Senhor que nós possamos sair daqui essa noite com esse sentimento. Eu tinha um louvor que tinha pedido para o Dan, não sei se o Dan conseguiu tirar. Se conseguiu, Dan? Playback? Então, faça favor. E eu queria que você, nesse momento do louvor, que você talvez tenha situações que tem te incomodado, né? E você fala, Senhor, eu preciso de fato melhorar nisso. Preciso mudar essa situação. Às vezes a gente por muitas vezes eu era muito briguento, irmãos, eu mudei muito. Mas eu gostava da confusão. E mesmo depois de converter, isso mas eu fui pedindo a Deus, falei, Senhor, eu não posso ser assim. E fui pedindo para que Ele me mudasse. Confesso que é fácil? Não é fácil. E a gente tem que trabalhar isso constantemente. Mas eu não posso ter inclinação para isso. Eu tenho que ter repúdio para isso. Eu tenho que repudiar isso aí. E é o que eu tenho pedido a Deus. Para que Ele tire isso de mim, porque eu não quero ser assim. Então eu quero que esse Espírito sopre sobre a minha vida, como sopre sobre a sua vida também. Vamos louvar o Senhor. Adore ao Senhor. Todos juntos. Cante para o nosso Deus. Quantos feridos. Glória a Deus. Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Aleluia, Pai. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta aos pedaços, já ossos ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. E na multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, aleluias, quando o vento soprar, adore a Ele. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, aleluia. Adore. Oh, aleluias, Pai. Oh, Ele vai soprar na tua vida. Aleluias. Oh, aleluias, Pai. Obrigado, meu Deus. Senhor, vem agindo na tua vida. Oh, aleluias. Faz, Senhor.
faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Na multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento sopra, adore. Quando o vento tudo vai, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai, tudo volta. Quando o vento soprar, todos juntos. Quando o vento soprar, Tudo vai se mover. oh, aleluias, Pai. Nós cremos assim, Pai. Quando o vento soprar, temos confiança, temos fé, Pai. Oh, aleluias. Tudo bom. Quando o vento soprar. Aleluias, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus vai fazer um povo forte aqui, amém? Um povo que não vai se abalar e nem vai se deixar envenenar, mas vai olhar para a cruz, amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos aqui essa noite. Eu entrego, Pai, nas tuas mãos a tua igreja, a tua casa, os teus filhos que agora vão embora. O Senhor leve em segurança, Pai, a cada um deles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, Pai, que o Senhor já esteja visitando os lares, os lares aqui, Pai, que necessitam, Pai, do teu Espírito, Pai, sendo soprado ali, Pai. Que o Senhor sopre, Pai, o teu Espírito sobre esses lugares que há necessidade, Pai, de um mover, de um convencimento do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, dê uma noite de sono reparadora para os teus filhos, uma semana, Pai, de vitória, Pai. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos, que o Senhor possa abrir portas, Pai. O Senhor conhece os anseios, o desejo do coração dos teus filhos, Pai. A disponibilidade deles, Pai, de buscar ao Senhor, Pai, e de se entregar a Ti, Pai. O Senhor tem reconhecido que pessoas aqui têm feito isso, Pai. Tem buscado, Pai, melhorias, Pai, muitas vezes em muitas áreas, mas para compor o Teu reino, para fortificar, Pai, este corpo, Pai. E nós somos gratos por isso, Pai. Porque o Senhor tem levantado pessoas que têm olhado para esta obra com carinho, com amor, Pai. Eu te agradeço e te louvo, Pai, pelas vidas que o Senhor tem colocado neste lugar. Vidas, Pai, que têm entendido, Pai, a responsabilidade que é te servir, que é te adorar, Pai. Que o Senhor continue trabalhando, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Nós sabemos, Pai, que todo o tempo no Senhor ele não é vão. E nós sabemos, Pai, que a recompensa sempre virá do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado também, Pai, e apresenta a vida daqueles que não puderam estar aqui essa noite. Que o Senhor esteja soprando o Teu Espírito sobre a vida deles também, Pai. E mudando histórias. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Levante suas mãos com o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. A igreja diz: Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar.